Algo muito antigo acordou em Derry e não é apenas o palhaço. Crianças desaparecendo, visões, experimentos militares secretos. Welcome to Derry não é só uma série de terror, é uma viagem profunda pelo lado mais sombrio do universo de Stephen King. Esse vídeo não é um simples resumo, mas um mergulho completo nos mistérios mais bizarros do episódio 2. O que realmente está por trás dos projetos do governo? Quem são as novas peças do jogo do medo? E o mais importante, o que está sendo desenterrado nos arredores da cidade? Mas antes de começar, você já sabe, né? Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Thalia Moutinho. Bom, o episódio começa com a Lily revivendo um pesadelo, os eventos traumáticos do final do primeiro episódio. Ela vê os seus amigos sendo engolidos pelo Pennywise, sobrando apenas ela e a Ronnie. Esse sonho revela um detalhe importante, o amuleto de tartaruga que ela carrega. No episódio anterior, já tinham dado destaque para esse objeto e agora a gente entende de fato o porquê. No universo de Stephen King, especialmente em It, a fé, a crença e a imaginação moldam a realidade. O Pennywise ataca através do medo, mas também é vulnerável a crenças poderosas. A Lily acreditava que o seu amuleto a protegia e por isso de fato a protegeu. A nova abertura da série é uma viagem sinistra pelo tempo e pelos principais eventos de Derry, todos marcados de alguma forma pela presença do Pennywise. A sequência começa com a estada do Paul Bunyan sendo construída nos anos 60, a mesma que atacaria o Rich décadas depois. Aos poucos a câmera vai se afastando, revelando partes da cidade e momentos históricos envolvidos em tragédias inexplicáveis. A gente vê crianças sumindo, manchetes de jornal cobrindo desaparecimentos e uma cena particularmente familiar, uma garotinha encarando o bueiro com os olhos brilhantes do Pennywise olhando de volta. Uma clara homenagem ao George e o aviso é o mesmo, é tipo aquele não pegue o que caiu ali dentro porque tá perdido pra sempre. A vinheta também mostra referências ao Clube dos Otários original, com a cena do grupo no rio, nadando. Um detalhe novo chama a atenção, o Pennywise em uma forma de criatura marinha, tentando atrair as crianças com doces e reforçando o aviso eterno de nunca aceitar doces de um palhaço. Tem também uma cena que faz referência a Juniper Hill, hospital psiquiátrico, e também ao poço à entrada pro covil do Pennywise. Enquanto tudo isso acontece, uma bomba nuclear explode ao fundo com um balão vermelho subindo junto ao cogumelo de explosão. Um lembrete visual de que não importa a época ou a ameaça mundial, o verdadeiro terror sempre foi o Pennywise. Essa montagem finaliza com a sequência simbólica, as letras de Derry se formando com as imagens de eventos traumáticos, como se cada tragédia estivesse gravada na própria essência da cidade. Para a sequência da abertura, a gente volta para o presente da história. A Ronnie está visivelmente abalada com tudo o que aconteceu e teme que a polícia tente incriminar o seu pai pelo desaparecimento dessas crianças. E a Lily também está perturbada, mas ela carrega a culpa de ter falado mais do que deveria, o que pode ter ajudado sem querer a polícia a armar uma desculpa para prender o pai da Ronnie. O episódio reforça a podridão silenciosa de Derry. A cidade é um organismo doente, dominado por uma energia maligna que altera o comportamento das pessoas. Tem uma cena sutil, mas bem poderosa, que é quando uma criança é atacada e ninguém à sua volta parece se importar com aquilo. E isso é típico de Derry. Desde os livros até os filmes, a gente vê essa passividade cruel, como na cena clássica que o Ben é ferido pelos valentões e um carro passa por ele, ignorando completamente a situação. Essa apatia coletiva é mais um efeito dominó psíquico do Pennywise. Ele não apenas instiga o medo e o caos, mas ele faz também com que as pessoas da cidade aceitem ele como parte natural ali da paisagem da cidade. Em Derry, as tragédias são rotinas e as pessoas anestesiadas. Até mesmo dentro das famílias essa influência se manifesta. Durante o jantar da casa da tem uma conversa lá repetida, mecânica, como se todos já tivessem dito aquelas frases centenas de vezes. A cidade engole o tempo e automatiza a dor. E em seguida, a Ronnie sofre um dos momentos mais perturbadores do episódio. Uma visão alucinante e visceral, alimentada pelo medo que ela é responsável pela morte da sua mãe, que faleceu durante o parto. Ela se vê dentro de um útero coberta de sangue, encarando a mãe como uma entidade monstruosa. O rosto da mãe dela está desfigurado e revela os olhos amarelos do Pennywise, agora observando diretamente de dentro dela. A simbologia é pesada aqui, o trauma, a culpa e o medo sendo usados como arma pelo palhaço cósmico. E essa é a primeira vez que a gente vê os olhos brilhantes do Pennywise tão claramente.
lentamente. Ele tá acordando e quer que todos saibam disso. Enquanto a Ronnie tenta lidar com as suas visões, a gente volta para a base militar, onde o Dick Hallorann, o mesmo que mais tarde a gente vai ver em Iluminado, compartilha momentos com seus colegas soldados. Eles conversam sobre o racismo dentro da base, um reflexo do ambiente social da época e sobre a sua conexão com o tal setor especial. O Dick, com a sua habilidade psíquica, o brilho, claramente sabe mais do que ele fala. O olhar dele para o chefe dele é carregado de significado, como se ele previsse algo terrível no futuro. Esse setor secreto no qual o governo pretende usar os poderes do Pennywise como arma durante a Guerra Fria ganha mais espaço nesse episódio. O Tenente Leroy Hallorann está cada vez mais envolvido com as investigações e começa a entender que os militares buscam por artefatos que irradiam medo, como o carro de um tiroteio nos anos de 1930. Onde os corpos e o dinheiro ainda estavam soterrados. Acredita-se que esses itens sejam marcadores, pontos de energia deixados pelo rastro do Pennywise. Simultaneamente, na escola, a Lily e a Ronnie tentam retornar a alguma normalidade, mas isso é impossível quando a cidade está sendo corroída por uma presença tão antiga e maligna. As duas são constantemente provocadas por Marge, a típica personagem obcecada por status social, mas a sua insistência em ser aceita pelas populares beira o desespero e com certeza isso não vai terminar bem. Nesse episódio a gente também é apresentado a Will Hallow, o pai do Mike, o futuro membro do Clube dos Otários. O Will é inteligente, introvertido, curioso, a combinação perfeita para alguém que, em breve, vai mergulhar nos mistérios de Daryl. Ao lado do seu novo amigo Rich, ele se destaca como mais um candidato natural ao novo Clube dos Otários dessa geração. As referências continuam aparecendo, torturas psicológicas nas entrelinhas e o nome do Pennywise surgindo pela primeira vez de forma direta, estampado em caixas de cereal. O palhaço tá deixando pistas, mensagens e os jovens estão finalmente começando a perceber. Enquanto o Pennywise continua manipulando todos à sua volta, o cerco vai se fechando em torno da Lily. Durante uma simples ida ao mercado, ela tem uma experiência perturbadora. Tudo começa quando ela passa pela prateleira de picles, exatamente no ponto onde o trauma e a morte do seu pai se conecta com o medo. Os frascos começam a se mover, o ambiente distorce como um labirinto e o Pennywise a empurrá-la com vozes e visões. Enquanto isso, o Leroy é levado para dentro do hangar secreto, onde a Força Aérea guarda artefatos contaminados pela energia do Pennywise, e com um mapa em mãos, o general explica que estão tentando localizar uma arma, algo que acreditam ser de origem alienígena, enterrado há milênios com a queda do meteoro. Eles ainda não sabem que estão, na verdade, tentando despertar uma entidade antiga que se alimenta do medo. O projeto chamado Operação Preset tenta evitar todo esse desastre, como a crise dos mísseis de Cuba, mas o seu verdadeiro erro está em acreditar que o Pennywise pode ser controlado. Eles não estão desenterrando uma arma. Eles estão libertando o monstro. O Dick Hallorann observa tudo em silêncio e os seus olhos dizem mais do que 1000 palavras. O caos está apenas começando e ele sabe que o Leroy vai ser uma peça-chave para a batalha que se aproxima. Bom, enquanto a busca militar avança, mais sinais do passado sinistro de Daryl aparecem. Os soldados finalmente desenterram o carro dos mafiosos da década de 1930, os mesmos que a gente viu nos flashbacks do episódio anterior. Dentro, os corpos continuam ali intocados, envoltos por pacotes de dinheiro e um silêncio pesado. O que deveria ser apenas uma peça esquecida da história da cidade, emana uma energia que só pode ser descrita como viva. A essa altura, o Dick Hallorann e o Leroy já entenderam que esses objetos não são apenas lembranças antigas. Eles são faróis psíquicos, resquícios de tragédias alimentadas pelo Pennywise que ainda irradiam o medo. Paralelamente, a Lily, abalada por seus encontros com o sobrenatural, acaba sendo levada de volta para Juniper Hill. A sua expressão de pavor já diz tudo. Aquele lugar é um inferno vivo. A instituição famosa nos livros de Stephen King é um centro onde o medo e o silêncio são moeda corrente. E agora, mais do que nunca, a gente sabe que o Pennywise tem olhos lá dentro. Com esse segundo episódio, Welcome to Daryl nos mostrou que o terror está longe de se limitar no sobrenatural. Aqui o medo se espalha em todas as direções. No silêncio dos corredores da escola, nos sussurros dentro de uma base militar, nos olhos amarelos que surgem onde menos se espera. E a série está costurando pedaço por pedaço uma nova mitologia em torno do Pennywise. E o mais assustador é perceber que a verdadeira ameaça pode vir tanto de outro mundo quanto de dentro da própria cidade. Se você curtiu esse vídeo, já mete o dedo no like e se inscreve
inscreve no canal e também ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhuma novidade. E ó, quer fortalecer ainda mais o meu trabalho? Vira membro aqui do canal, você ganha um selo exclusivo nos comentários e o seu nome pode aparecer nos vídeos e ainda você assistir tudo antes de todo mundo aqui. É só clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.